Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Ambiental. Na videoaula de hoje, nós iniciaremos o módulo 3, falando sobre recursos hídricos. Isso porque a água é essencial para todas as formas de vida. Ela é fundamental para a manutenção do clima terrestre e está presente também nos diversos setores da indústria. Na indústria, ela é usada como solvente para uma grande variedade de substâncias químicas e também nos processos de refrigeração e transportes de bens comerciais. Já na agricultura, ela é responsável pela irrigação das lavouras. E nos organismos vivos, ela regula a temperatura, dilui sólidos e transporta tanto os nutrientes que serão úteis quanto os resíduos que serão posteriormente eliminados. Ao reservatório que agrega todos os tipos de água existentes no planeta Terra, damos o nome de hidrosfera. A hidrosfera terrestre é composta por 1,4 vezes 10 a 9 kg cúbicos de água. Desse total, 97,5% correspondem à água salgada, que está presente nos oceanos, e apenas 2,5% corresponde à água doce. Desses 2,5% de água doce, 69,5% estão presentes nas calotas polares e geleiras, 30,1% em águas subterrâneas e apenas 0,4% em águas superficiais. Porém, desses 0,4%, 75,9% estão presentes na forma de lagos e pântanos, 13% no solo, plantas e animais, 9,5% na atmosfera e 1,6% na forma de rios, ou seja, uma pequena fatia do total de água presente na hidrosfera está na forma de água doce e dessa pequena fatia, uma fatia ainda menor está na forma de água superficial. Embora a água doce seja essencial para os humanos, são os oceanos que têm um papel vital na manutenção da vida, porque eles têm grande potencial energético, são fonte de alimentos, amenizam o efeito estufa por meio da absorção de grande quantidade de CO2 da atmosfera. Outro fato relacionado à água doce a ser destacado diz respeito à sua potabilidade. Uma estatística negativa é que 1 em cada 9 pessoas não tem acesso à água potável, ou seja, quase 25% da população mundial não tem água suficiente para beber e saneamento. Portanto, existe uma correlação direta entre o acesso à água potável e o PIB per capita. Na segunda imagem, nós temos uma representação dessa correlação, pois ela representa quanto se gasta de água potável por dia. E aí vocês podem observar que em países desenvolvidos, como o Canadá e os Estados Unidos, além de Japão e União Europeia, vocês têm uma grande quantidade de energia de água sendo gasta, superior à média, que é de 50 litros, enquanto que países em desenvolvimento como o Brasil, esse valor é bem menor. Ao passo que em países subdesenvolvidos, como os países africanos, nós temos um consumo de água bem inferior à média mundial, a média necessária, né? Embora esse acesso venha melhorando nas últimas décadas, em quase todas as partes do mundo, alguns pesquisadores estimam que em um tempo curto, metade da população mundial sofrerá com a escassez de água potável. Portanto, o uso consciente da água doce se faz cada vez mais necessário e por isso novas tecnologias estão sendo estudadas para minimizar o seu consumo. O ciclo hidrológico é, portanto, importantíssimo para que possamos compreender como a água se comporta no planeta Terra, quais são as fases que ela está presente no planeta Terra. E podemos então mensurar que ela está presente em 3 estados da matéria.
sólido, líquido e gasoso. A coexistência desses três estados implica em transferências contínuas de um estado para outro, numa sequência fechada de fenômenos denominados ciclo hidrológico, semelhante ao que nós estudamos na química geral, onde nós temos a água passando do estado sólido para o estado gasoso, do estado gasoso para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido, correspondendo aos processos de condensação, congelamento, vaporização, liquefação e sublimação. Essa movimentação deve-se basicamente, no ciclo hidrológico, à presença do Sol, que fornece a energia necessária para evaporar a água da superfície terrestre para a atmosfera, no processo denominado de evaporação. Essa transferência pode se processar também por transpiração das plantas e também por sublimação. A vegetação tem um papel importante nesse ciclo, pois uma parte da água que precipita é absorvida por suas raízes e acaba voltando para a atmosfera num processo denominado evotranspiração. Na representação esquemática do ciclo hidrológico, eu destaquei aqui esses principais processos. Inicialmente, nós temos a evaporação da água dos oceanos para a atmosfera. Nós temos também o processo de evotranspiração, aqui da vegetação para a atmosfera. Essa água retorna para a superfície na forma de precipitação. E também temos a representação da sublimação da água presente nas geleiras para a atmosfera. O vapor de água é então transportado pela circulação à atmosfera e condensa-se após percursos muito variáveis. Essa água pode regressar à superfície terrestre na forma de precipitação, quer seja chuva, granizo ou neve, pela ação da gravidade, ou voltar à atmosfera antes mesmo de alcançar a superfície terrestre, no processo de evaporação. Em algumas situações, poderá ainda transformar-se em neve e cair sobre as montanhas, permanecendo lá por muito tempo. A água condensada, uma vez na superfície, circula por meio de linhas que se reúnem em rios até atingir o oceano, no que chamamos de escoamento superficial. A maior parte que cai no solo é lixiviada por meio das camadas permeáveis de rocha e armazenada em aquíferos, que são reservatórios de água, no chamado escoamento subterrâneo. Os poços escavados até os aquíferos suprem uma parte substancial da água destinada ao consumo humano. Na sequência, então, nós temos novamente o ciclo hidrológico, a representação esquemática do ciclo hidrológico, onde nós representamos aqui a etapa de evaporação da água, o seu armazenamento na atmosfera, na forma de nuvens, a sua precipitação para retornar à superfície terrestre, ou então o escoamento superficial proveniente do descongelamento de geleiras ou escoamento superficial proveniente da precipitação. Na sequência, essas linhas de água se infiltram no solo e descarregam nos aquíferos, se armazenando na forma de armazenamento subterrâneo superficial, até voltarem aos oceanos. O ciclo hidrológico atua também como um agente modelador da crosta terrestre. Esse processo ocorre devido à erosão da superfície e ao transporte e deposição de sedimentos por via hidráulica, condicionando a cobertura vegetal, de modo mais genérico, toda a vida da Terra. Além disso, esse processo ocorre de forma natural há milhares de anos, garantindo a distribuição de água por todo o globo. A quantidade de água e a velocidade com que ela circula nas diferentes fases do ciclo hidrológico são influenciados por diversos fatores, tais como a presença ou não de cobertura vegetal e o tipo de cobertura vegetal, topografia, geologia, o tipo de solo, sua temperatura e altitude. Existe também o fato de que o ciclo hidrológico vem sendo alterado dia a dia de forma muito mais rápida pela ação do homem, devido à presença de indústrias, por exemplo. Ou seja, a construção de barragens, usinas hidrelétricas e a poluição da água afetam o ciclo hidrológico, causando transformações que podem ser prejudiciais.
No caso das usinas hidrelétricas, a alteração se dá pela quantidade de água que evapora na região onde se encontra o reservatório. O processo de evaporação mais intenso no local pode alterar sua temperatura e umidade. Como consequência, podemos ter alterações das correntes marítimas, correntes atmosferas que passam pelos microclimas de uma região. Nesse caso, a construção de pequenas centrais hidrelétricas podem ser menos impactantes às correntes atmosféricas. De forma geral, o ciclo hidrológico consegue recuperar a quantidade de água por si só. No entanto, a grande quantidade de poluente jogado na água pode inviabilizar essa reciclagem, provocando com isso o transporte de poluentes pela chuva. Os solos possuem grande capacidade de absorver contaminantes, servindo como filtros eficazes. Contudo, quando sua capacidade de absorção é ultrapassada, os contaminantes podem penetrar nos aquíferos, contaminando-os. Na sequência, então, nós falaremos de algumas propriedades físicas e suas implicações no clima. A molécula de água estão fortemente associadas devido às interações dipolo-dipolo e também a estrutura angular de suas moléculas. Como vimos na química geral, uma molécula de água apresenta uma estrutura angular, uma geometria angular, onde podemos observar as ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio e as ligações covalentes. Por isso, a água forma uma rede tridimensional de ligações de hidrogênio que lhe conferem características peculiares, tais como o elevado calor específico. Calor específico que nada mais é do que a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. No caso da água, ela apresenta um calor específico de 1 caloria, que é a quantidade de energia necessária para elevar de 1 grau Celsius 1 grama de água. A energia consumida para aumentar a movimentação das moléculas de água é inicialmente absorvida para quebrar as ligações de hidrogênio e, portanto, a água absorve energia sem aumentar sua temperatura drasticamente. Devido a estas características, os oceanos retêm cerca de 1.100 vezes mais calor que a atmosfera. Assim, durante o verão, o calor é estocado nos oceanos e durante o inverno, parte desse calor volta para a atmosfera. Os oceanos são, portanto, moderadores climáticos, que diminuem a amplitude de variação da temperatura entre as estações do ano, transferindo calor das regiões tropicais para subtropicais e polares por meio das correntes marítimas. Outra propriedade comum à água é o elevado calor latente de fusão. Calor latente de fusão que corresponde à quantidade de calor necessário para transformar 1 grama de substância no estado sólido para líquido. Como consequência, nós temos a promoção do efeito termostático no ponto de congelamento, ou seja, é preciso uma grande quantidade de energia emitida ou absorvida para que ocorra uma mudança de estado físico. Além disso, a presença de sais na água diminui o seu ponto de congelamento para menos 1,9 graus Celsius, e assim a água do mar não atinge temperaturas inferiores a esse valor. Outra propriedade interessante que a água apresenta é o elevado calor latente de vaporização, que corresponde à quantidade de calor necessário para transformar 1 grama de substância do estado líquido para gasoso. Faz com que as moléculas carreguem grande quantidade de energia para a atmosfera na forma de calor. Na atmosfera, o vapor de água é transportado para outras regiões até se condensar na forma de chuva, liberando calor latente e estabilizando o sistema climático global. A água também é considerada um solvente universal, pois devido às propriedades moleculares, ela dissolve uma grande quantidade de matéria, como no esquema que nós estamos apresentando aqui, da dissolução de uma espécie genérica aqui carregada positivamente e negativamente por moléculas de água que solvatam essa molécula. Além disso, ela abriga ecossistemas, ou seja, uma grande percentual da biosfera
habita o meio aquático. Por sinal, os processos biológicos que ocorrem na atmosfera aquática, no ambiente aquático, normalmente desempenham um papel crucial na remoção de substâncias dissolvidas na água. A água é quase pura quando penetra na atmosfera, mas imediatamente começa a interagir e com isso forma as chamadas soluções. Portanto, a água atmosférica está em equilíbrio com diversos componentes, principalmente o dióxido de carbono, ou CO2, seja nas nuvens ou na chuva. Quando a água da chuva incide sobre a Terra, o número de interações aumenta conforme ela penetra no solo, e o número cada vez maior de íons é absorvido. Finalmente, a água e sua carga de materiais dissolvidos se acumula nas águas superficiais e nos oceanos. Nesse ponto, a função da água como solvente é intensificada por seu papel no ecossistema. Quando consideramos exclusivamente os processos naturais, os principais constituintes presentes na água são produtos do intemperismo de rochas que resultam de processos físicos e químicos. O intemperismo físico está associado à fragmentação das rochas. Já o intemperismo químico envolve processos de alteração mineral por meio de reações de hidratação, hidrólise, dissolução, precipitação, oxirredução e complexação. A composição física e química das águas subterrâneas refletirá a mobilidade e a solubilidade dos elementos envolvidos nos processos de intemperismo. As características naturais da água também podem ser alteradas em função das reações de oxirredução que movimentam a vida e as reações ácido-base que serão tratadas aqui. Em muitos sistemas, as reações ácido-base é dominada pela interação de íons carbonatos, CO3 2-, que é uma base, que se comporta como uma base, e com o ácido carbônico, H2CO3. No caso, nós temos então o ácido carbônico na reação 1, se dissociando em H+, e formando aqui o bicarbonato, que apresenta uma constante de dissociação ácida Ka. Esse bicarbonato, no segundo momento, então, vai sofrer uma nova dissociação ácida, formando H+, e liberando os íons carbonatos a partir de uma constante de dissociação ácida Ka2. É importante destacar que a constante Ka é superior à constante de Ka2. O diagrama de espécie para o sistema CO2, HCO3-, CO3 2- em águas naturais mostra a forma dominante em função do pH. E está representado aqui na sequência. No entanto, antes disso, falaremos um pouquinho do CO2, que na verdade está em equilíbrio. O CO2 gasoso presente na atmosfera está em equilíbrio com o CO2 na forma aquosa, e esse CO2, ao interagir com a água, forma então o ácido carbônico H2CO3, que alimenta a reação 1 que nós apresentamos no slide anterior. Voltando então ao nosso diagrama de espécies, que apresenta a fração de espécies dominante em função do pH, nós podemos observar que em pHs inferiores a 5 predomina a espécie H2CO3, que é o que está representando aqui. A fração é unitária de H2CO3 para valores de pH menores do que 5. A porção de bicarbonato, ou seja, HCO3-, será superior ou será dominante em pHs entre 8 e 9. E a proporção de carbonato será superior para pHs maiores do que 12. Nesses pHs intermediários, nós temos relações constantes, aí, frações molares proporcionais das espécies coexistentes. Em pH 5.6, que corresponde ao pH da água da chuva, a maioria do carbonato dissolvido existe na forma de ácido carbônico, porém uma fração considerável corresponde a íons bicarbonatos. Em águas naturais, o ácido carbônico resulta da dissolução do gás dióxido de carbono proveniente do ar
que apresentamos na reação 0, no slide anterior, ou então proveniente da decomposição da matéria orgânica. Outra fonte de íons carbonatos na natureza é proveniente do carbonato de cálcio, o CaCO3, que se dissolve parcialmente na água. Ou seja, nós temos o carbonato de cálcio, a forma sólida, se dissolvendo, formando íons carbonato e formando íons cálcio 2+, e íons carbonato. Então, em equilíbrio aqui com ele na forma sólida, uma vez que ele se dissolve parcialmente, e essa dissolução vai depender de uma constante de equilíbrio, como nós vimos nas aulas de química analítica, denominada KPS. A dissolução de um composto em água ocorre apenas quando as forças de interação íon-água são superadas pelas forças de interação que mantêm os íons unidos em um retículo cristalino. As águas naturais que são expostas às rochas calcárias são chamadas de águas calcárias. Nessas águas, os íons carbonatos dissolvidos agem como uma base, produzindo o íon bicarbonato e o hidróxido na água, de acordo com a reação que vamos apresentar. Ou seja, o íon carbonato proveniente da reação 3 apresentada no slide anterior reage então com a água para formar os íons bicarbonato e os íons hidróxido. E essas espécies, por apresentar a presença do íon hidróxido do bicarbonato, apresenta um pH superior a 7. Dessa forma, a dissolução do carbonato de cálcio em água pode resultar na produção de íons cálcio, íons bicarbonato e íons hidróxido, conforme a reação global, onde nós temos o carbonato de cálcio se dissolvendo parcialmente em cálcio 2+, e carbonato, somado aqui a reação do carbonato reagindo com a água para formar o bicarbonato e o hidróxido, cortando então os termos semelhantes, nós temos a reação global, onde nós temos o carbonato de cálcio proveniente então da dissolução da água, mais a água formando cálcio, bicarbonato e OH-, dando então esse meio aqui um pH superior a 7. Se todos os equilíbrios apresentados forem considerados e ainda considerarmos o equilíbrio iônico da água, teremos ao final do processo uma reação global mais completa depois de cancelarmos os termos em comum. Ou seja, se somarmos todos os equilíbrios que foram apresentados anteriormente, mais o equilíbrio iônico da água, que corresponde à reação de autoprotólise da água, nós teremos ao final a reação 7, que corresponde ao carbonato de cálcio somado ao dióxido de carbono gasoso mais água, formando o cálcio 2+, 2 íons bicarbonato. De forma resumida, nós temos então na figura 3.4 uma representação esquemática das reações químicas entre a fase ar, água e solo. Ou seja, nós temos inicialmente o CO2 em equilíbrio aqui com o ácido carbono, nós apresentando aqui na reação 0. Nós temos também o ácido carbônico se dissociando em H+, e bicarbonato, que nós apresentamos na reação 1, reação direta. Na reação inversa, o H+, reagindo com bicarbonato, restabelecendo o ácido carbônico. Nós apresentamos também a reação do carbonato com a água para formar o bicarbonato e hidróxido na reação 4. E na reação 3, nós temos o equilíbrio entre o carbonato de cálcio na forma sólida, formando aqui os íons cálcio 2+, e o CO2. E como mencionamos anteriormente, esse equilíbrio é regido por uma constante de equilíbrio, denominada KPS, ou constante do produto de solubilidade, que corresponde à concentração de cálcio vezes a concentração de íons carbonato. Um outro tópico importantíssimo aqui dessa nossa primeira aula, do módulo 3, versa sobre o sequestro de carbono. Isso porque os maiores estoques de carbono não são encontrados na atmosfera, mas sim nos ecossistemas marinho e terrestres. Os oceanos correspondem ao maior reservatório de carbono natural sequestrado naturalmente, o carbono de duas formas. A primeira dela é por meio de processos físicos ou circulação termoalina.
e a segunda é por meio de processos biológicos. O conceito de sequestro de carbono ele foi consagrado ou foi apresentado inicialmente na Conferência de Kyoto, que ocorreu em 1997, com a finalidade de conter e reverter o acúmulo de CO2 na atmosfera. No ecossistema terrestre, o CO2 pode ser fixado tanto no solo quanto na floresta. A quantidade de CO2 que é armazenada corresponde a um balanço entre a absorção da planta, fixação de carbono no solo e as perdas por respiração e decomposição. Muitos desses processos são baseados na reação de fotossíntese, ou seja, a planta ela vai absorver CO2 e armazenar o carbono na forma de açúcar, amido ou celulose. Nós temos aqui uma representação do CO2 sendo armazenado na forma de açúcar, onde nós temos o CO2 reagindo com a água na presença de energia, solar, armazenando aqui a energia na forma de açúcar e O2. Esse carbono pode ser liberado continuamente, dependendo da planta e da fase da vida. Por outro lado, num processo de queimada, ele será liberado rapidamente à atmosfera. Ou seja, quando há queima de uma floresta, o processo de queimada de uma floresta, nós temos a liberação quase que instantânea de todo esse carbono. Temos ainda o sequestro de carbono direto, artificial ou geológico, que resulta da separação e captura do CO2 gerado em processos industriais e em processos relacionados à geração e ou consumo de energia, seguido de transporte para um local de estocagem seguro, de modo que ocorra o isolamento do gás por um longo período de tempo. Para finalizar nossa aula, nós falaremos um pouquinho sobre a química da água e a reação de oxirredução. O oxigênio que está dissolvido nas águas naturais é um importante agente oxidante, ou seja, ele promove a oxidação de uma espécie secundária a partir da sua redução. E essa redução do oxigênio ela pode ocorrer de duas formas. Em meio ácido, onde nós temos o O2, o gás oxigênio que tem NOx zero, sendo reduzido para o oxigênio da água, que tem NOx menos 2, a partir do ganho de 4 elétrons. E temos também a redução do oxigênio em meio básico, uma vez que o oxigênio gasoso apresenta NOx zero e o oxigênio nas hidroxilas apresenta NOx menos 2. A matéria orgânica de origem biológica, como é encontrada em plantas mortas e restos de animais, é comumente, então, oxidada pelo oxigênio. A concentração de oxigênio dissolvido em água é pequena e depende, portanto, da temperatura. Ela aumenta conforme a temperatura cai e diminui conforme a temperatura aumenta. A água que é aerada através dos cursos de águas e rios é reabastecida de oxigênio de forma constante. E a quantidade de oxigênio em águas naturais também depende da profundidade desses cursos de água. Quando se tem abundância de oxigênio na água, o que caracteriza um máximo de potencial redox, temos o chamado condição aeróbia. Porém, o oxigênio dissolvido na água é consumido pela oxidação da amônia, NH3, e também por íons amônios, NH4+. Essas espécies são presentes na água como resultado de uma atividade biológica e são oxidadas eventualmente para íons nitratos, NO3-. As condições aeróbicas e anaeróbicas podem ser encontradas em diferentes partes de um mesmo lago. Essas condições são encontradas de forma mais comum no verão, quando a estratificação estável de distintas camadas ocorre. Ou seja, nós temos então na camada mais superficial de um lago, a chamada epilímnio, um maior nível de saturação de oxigênio dissolvido em virtude do contato com o ar e o O2 produzido pela fotossíntese das algas. Na parte intermediária aqui nós temos o metalimínio e na parte inferior nós temos o hipolimínio, que corresponde à deficiência de oxigênio, porque não se tem
contato com o ar, e o O2 é consumido quando material biológico, como algas mortas que afundam para as profundidades, se decompõe. Quando não se tem oxigênio presente na água, os organismos que dependem da respiração aeróbica não sobrevivem e, nesse caso, as bactérias anaeróbicas passam a dominar o ecossistema. Contudo, essas condições podem ser alteradas no decorrer do ano devido às mudanças de estação. Uma forma de medir a quantidade de oxigênio presente no manancial é a partir, por exemplo, da demanda bioquímica de oxigênio, ou DBO, que é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável presente na água e é expressa em miligramas de O2 necessário para realizar a oxidação do carbono orgânico em 1 litro de água. Já a demanda química de oxigênio, ou DQO, é um parâmetro que mede a quantidade de matéria orgânica a ser oxidada pela adição de um agente oxidante, no caso o dicromato de potássio, na presença de ácido sulfúrico, expressos em termos de miligrama de O2 por litro de amostra. Além disso, temos outras duas formas de medir a quantidade de substâncias orgânicas presentes em águas naturais. Uma delas é a concentração de carbono orgânico total, ou COT, que é usada para caracterizar a matéria orgânica dissolvida e suspensas em águas naturais. E a outra é o carbono orgânico dissolvido, ou COD, usado para caracterizar a matéria orgânica que está dissolvida. Existem várias formas ambientalmente importantes de nitrogênio, tanto orgânico como inorgânico, que interferem na interação do oxigênio, que interfere na extensão da oxidação do átomo de hidrogênio. No caso, a amônia e os íons amônio podem ser oxidados a nitrato em processos que são catalisados por micro-organismos de nitrificação, semelhante aos processos que vimos em aulas anteriores. Nesse caso, nós temos a amônia com NOx-3, o nitrogênio com NOx-3 na amônia e no íon amônia, e mais 5 no íon nitrato. Nos processos de desnitrificação, o nitrato e o nitrito são reduzidos a oxigênio molecular. Isso porque o nitrogênio no nitrato tem o NOx mais 5, no nitrito mais 3 e passa para zero no oxigênio molecular. Quando não existe oxigênio no meio, o nitrato é disponível é considerado o oxidante mais eficaz. Neste caso, as bactérias com ação desnitrificadoras consomem o nitrato e liberam oxigênio molecular. Um outro subproduto é o óxido nitroso, um gás do efeito estufa. Ou seja, o nitrato, que apresenta o nitrogênio com NOx mais 5, libera oxigênio molecular, que apresenta NOx zero, ou o subproduto, o óxido nitroso com NOx mais 1. Ambos os processos são importantes em solos e águas naturais, conforme apresentamos anteriormente no ciclo do nitrogênio. Outros compostos importantes em reações de oxirredução são compostos de metais como ferro e manganês. Importantes quando nitratos estão em baixas concentrações, porque atuam como oxidantes microbiais, além de serem capazes de ligar metais pesados tóxicos, compostos orgânicos deletérios e gases. Quando esses metais são reduzidos, eles perdem essa capacidade ligante por se tornarem solúveis e assim podem liberar os materiais tóxicos. Como atividade então da aula de hoje, nós temos a atividade online de nível 1, que versa sobre as atividades das questões 1 a 8, página 98, que deve ser entregue até as 23 horas e 55 minutos do dia 7 de novembro de 2017. Além disso, nós temos a postagem da atividade de nível 3, correspondente ao módulo 3, o Desenvolvendo e Aplicando Conhecimento, questões 1 a 8, página 97, que devem ser entregues até as 23 horas e 55 minutos do dia 14 de novembro de 2017. Na próxima aula, nós então continuaremos o módulo 3, Recursos Hídricos, falando um pouquinho dos íons presentes em águas naturais e potáveis
da interação da água com o solo e a química dominante, da importância das reações químicas considerando a água como um meio ecológico, da poluição e purificação da água e de águas subterrâneas. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!